Depois de termos analisado, por um lado, aquilo que é a noção de sistema mediático, com toda aquela complexidade que está subjacente às diferentes variáveis que fazem parte desse mesmo sistema mediático. Depois de termos compreendido que, no período chamado paradigma da massificação, alguns conceitos essenciais, nomeadamente o conceito da opinião pública, acaba por ser determinante naquilo que é a evolução do comportamento dos média e, por outro lado, o relacionamento que os utilizadores têm com os média, na sessão de hoje nós vamos compreender essencialmente dois aspectos. Em primeiro lugar, vamos olhar para duas teorias, que são teorias explicativas daquilo que é o papel que os média têm nas sociedades contemporâneas. Vamos olhar em particular para a chamada teoria do agenda setting, que é uma teoria desenvolvida por um autor norte-americano chamado Maxwell Malcolms, que em 1972 começou uma série de experiências e de investigações à volta daquilo que é o papel que os média têm na difusão de determinadas informações que acabam, de forma muito visível, por se infiltrarem no tecido social e na forma como as pessoas acabam por partilhar determinadas ideias e determinados valores no interior das suas comunidades. Depois olharemos também para o conceito de espiral do silêncio, a teoria da espiral do silêncio. Esta teoria foi desenvolvida por uma autora alemã chamada Noelle Neumann, que, mais ou menos na altura em que o Maxwell Malcolms andava a estudar o efeito dos média no comportamento dos indivíduos, tentou compreender de que forma é que as opiniões maioritárias e as opiniões minoritárias se interligam naquilo que é a formação das opiniões nas sociedades. Esta é uma teoria particularmente importante na área da comunicação política, mas de uma forma geral ela acabou por ser adotada pelos teóricos da comunicação como um bom barómetro para entender de que maneira é que os média têm uma influência naquilo que é a representação pública das ideias e, sobretudo, naquilo que é a formação da chamada opinião pública. Pelo menos tal qual ela é definida por dois autores, que vocês devem conhecer, um chamado Walter Lippmann, que publicou em 1922 um livro chamado exatamente A Opinião Pública, e um outro autor alemão chamado Habermas, que escreveu nos anos 60 um livro intitulado Mudança Estrutural da Esfera Pública. E estas duas teorias são teorias que ajudam a compreender como é que essa opinião pública se organizou e se desenvolveu ao longo do século XX. Na sessão de hoje vamos também estudar um outro aspecto, aproximando-nos cada vez mais e agora já começando a tratar do conceito de violência, aquilo que é a organização do sistema mediático em Portugal. Vamos ver como é que o sistema mediático, em primeiro lugar, se distribui pelas 4 grandes plataformas onde a informação circula. Imprensa, ou seja, jornais e revistas, a rádio, a televisão e as plataformas digitais. Vamos ver como é que, por outro lado, há uma espécie de divisão entre os chamados meios de comunicação de referência e os meios de comunicação populares. E vamos ver que, em relação a cada um deles, há critérios de seleção noticiosa que se distinguem e que acabam também por segmentar as audiências para os quais eles se dirigem. Vamos ver, em particular, o que é que caracteriza cada um destes meios de comunicação social e olhar, em particular, para títulos que são representativos dessas mesmas formas de divulgação da informação. Finalmente, vamos ver como é que, dentro desse sistema mediático português, há uma separação entre aquilo que é informação jornalística e aquilo que é informação promocional. Na medida em que o conceito de violência é um conceito que, para ser analisado na sua representação mediática, tem que ser visto não apenas em relação àquilo que é o registro jornalístico, meramente informativo, mas também em relação àquilo que é o registro persuasivo, quer seja em termos de campanhas para o combate contra a violência, quer seja por uma tentativa de perceber de que forma é que os média podem amplificar aquilo que são comportamentos violentos no interior dessas mesmas sociedades. E vamos ver como é que muitas vezes há aqui alguma antítese entre aquela que é a estratégia informativa e aquela que é a estratégia promocional. Seja de forma deliberada ou seja de forma não deliberada, isto é, não propositada, a verdade é que os média contribuem, por um lado, para
fazer impor determinados valores que são socialmente considerados aceitáveis, mas ao mesmo tempo é também potencialmente uma arma amplificadora daquilo que são comportamentos desviantes, nomeadamente através daquilo que são a divulgação de notícias sobre crimes que acabam muitas vezes por ter um efeito mimético e, portanto, serem um problema para as autoridades, nomeadamente para as autoridades policiais, que no combate a esse mesmo crime olham para os média como um obstáculo àquilo que é o comportamento aceitável dos média nas sociedades. E, portanto, já na sessão de hoje, vamos tentar começar a compreender de que maneira é que esse conceito de violência está inserido dentro de um sistema mediático particular, que é o sistema mediático português. E vamos lançar a ponte para aquilo que será o tema da próxima aula, da próxima sessão, que é exatamente o da representação da violência nessas duas vertentes, na vertente informativa e na vertente promocional, olhando já para casos concretos, tipificados, daquilo que é essa mesma representação comunicativa dentro do sistema mediático. E veremos também, e hoje já começaremos a tratar um pouco disso, daquilo que é o relacionamento que os protagonistas de qualquer cenário envolvendo o conceito de violência têm com os protagonistas do sistema mediático. Em particular, dois aspectos: as agências de comunicação, de que falaremos hoje, e os jornalistas enquanto veiculadores de informação, informação que, do ponto de vista da utilidade pública, acaba por ter uma função social extremamente importante no interior daquilo a que se chamam hoje em dia as sociedades da informação.